Nesse vídeo, nós vamos apresentar a segunda parte do livro Por que o Budismo Funciona, do autor Robert Wright. O título em inglês é Por que o Budismo é Verdadeiro. Para esse vídeo especialmente, eu escolhi o título O Processo de Libertação no Budismo, dado que o tema central vai passar por essa ideia da libertação ou da iluminação, mas sempre na perspectiva do autor Robert Wright. Nós estamos no canal Medita Quântica com mais um vídeo para o lugar de retiro e paz. No vídeo anterior, onde nós trouxemos a primeira parte do livro, que correspondeu aos capítulos 1 ao 8, foi apresentado o que eu diria a parte inicial, os conceitos iniciais que o autor coloca para apresentar a sua ideia, né, realizar o seu trabalho. Então isso foi visto no LRP 8. E nesse vídeo, que está denominado LRP 11, nós estamos apresentando a parte 2, que corresponde ao capítulo 9 até o final do livro. Isso em uma leitura livre, portanto, de certa maneira, com as minhas próprias interpretações, mas sempre seguindo o tema central do livro. Antes, porém, de prosseguir no nosso vídeo de hoje, eu vou fazer uma breve revisão do que foi a parte 1, para que vocês possam, né, entrar no contexto de uma maneira mais inteira, né, compreendendo melhor o que a gente vai tratar nessa segunda parte. Então, no capítulo 1, o autor inicia citando o filme Matrix e fazendo um paralelo da condição humana com a trama vivida pelo personagem do filme. E é uma coisa bem interessante que ele coloca, porque assim como no filme, nós também vivemos em um mundo de ilusões. Nós somos dominados por robôs que nos controlam sem que possamos perceber, que essa é a ideia básica do filme Matrix, para quem já viu vai se lembrar. Essa condição de dominação relaciona-se ao modo como o nosso processo de evolução natural ocorreu e como que esse processo moldou o nosso cérebro, com o propósito de manter a sobrevivência e a expansão da espécie. Isto, na prática, se traduz como um conjunto de processos mentais autônomos, colocados então pelo autor Robert Wright. A nossa libertação, desse caso, implica em reconhecer como isso acontece em nossa mente. No filme é colocado uma frase bem interessante quando é dito o desafio que o personagem tem que vivenciar para descobrir esses robôs dentro dele. Ele coloca: é preciso ver por si mesmo. E aqui é a mesma coisa que acontece. O autor coloca que também é isso. Para nós entendermos como esses processos mentais nos dominam e como nós somos, de certa maneira, dominados por uma série de elementos que a gente não consegue detectar em princípio, ele fala: é preciso ver por si mesmo. Então, cabe a cada um de nós escolhermos a pílula entre a pílula vermelha ou a azul, assim como é no filme, e se nós quisermos caminhar para esse processo de libertação, que é a ideia central do budismo, nós vamos tomar a pílula vermelha e vamos caminhar
com muito trabalho nessa direção. No budismo, né, a iluminação, então, é equivalente a essas ilusões. Ilusões que nos aprisionam. E o livro do Robert Wright coloca que a meditação pela atenção plena, mindfulness, é um caminho para encontrar com esse processo de libertação. A ideia é compreender nossa mente, como a nossa mente opera e como estar acima desses automatismos. Portanto, como já dissemos, o autor considera nosso cérebro o resultado de um longo processo de evolução natural que teve como meta a sobrevivência e a propagação dos genes. Nesse caso, nós somos prisioneiros do nosso processo evolutivo em nosso próprio cérebro. Essa é a matrix na qual estamos metidos. Mas como ver isso? Na apresentação que nós fizemos na parte 1, que é o LRP8, nós criamos a metáfora da caixa geradora de pensamentos para explicar os módulos mentais que estão na nossa mente disputando pelo controle. E a meditação da atenção plena nos possibilita silenciar, concentrar e perceber esses módulos, como se eles fossem um sistema fora de nós, gerando pensamentos. Então, trata-se de um modo de observar os pensamentos, conseguindo nos desidentificar com os pensamentos. Então, é mais uma estratégia de percepção desse modo de operação do nosso sistema mental. E também nós vimos naquele vídeo que esses processos são ativados por emoções e sentimentos. Até aqui estamos ainda constatando esses sistemas, ou seja, nós estamos constatando os robôs tiranos da Matrix que nos dominam. Então eu recomendo que você vá ao vídeo LRP8 para verificar e aprofundar esse estudo. Aqui o que nós fizemos foi apenas relembrar quais foram os pontos que foram colocados lá e incentivar quem ainda não viu que dê uma olhada nesse vídeo, dê uma estudada, na verdade é um vídeo para ser estudado mesmo, para ser trabalhado. Eu deixo, no entanto, antes de passar para a parte 2, que é o objetivo, né, o objeto do vídeo de hoje, uma advertência, que lá não foi dito na época. A metáfora da caixa geradora de pensamentos, ela dá a entender que o cérebro está gerando os pensamentos. Mas isto é uma questão complicada na neurociência e até mesmo na filosofia da mente-cérebro. Então, não significa dizer, né, que pensamentos e emoções são produtos do cérebro. Necessariamente não é isso que a gente está dizendo. Isso seria um epifenomenalismo que, de certa maneira, grande parte da neurociência abraça essa ideia. Mas nós não estamos defendendo isso necessariamente. Esse é um tema bem complexo e que não está resolvido em nenhum dos campos, nem da ciência, nem da filosofia, nem da psicologia, e pode ser tratado em outro momento. Mas aqui é só uma advertência para ficar claro que nós né, não estamos defendendo essa ideia, essa versão que é colocada, que parece ser colocada por alguns defensores da neurociência fisicalista. Então, o que nós vamos ver na parte 2 do livro? Então, lembrando que é do capítulo 9 até o final, o que nós vamos tratar agora segue esse roteiro colocado nessa tela. A íntima interação entre razão e sentimentos, aqui seguindo o filósofo Hume, David Hume. Os módulos mentais em busca de gratificação que atuam em função de emoções, isto é, a razão
está revestida de sentimentos e emoções. A aplicação da atenção plena como uma técnica para identificar, compreender e nos libertar da tirania desses sistemas mentais autônomos. Como operam nossas percepções, reações e nossas narrativas, moldadas para uma finalidade biológica de sobrevivência. A cadeia de relações causais decorrente desse sistema. Os tribalismos, que é um aspecto bem interessante que o autor traz para a gente refletir, especialmente nessa época que nós estamos vivendo. Como a atenção plena pode identificar esses sistemas e um caminho para nos libertarmos da Matrix. Então, isso é mais ou menos um roteiro do que nós vamos estar apresentando aqui nesse vídeo. Então, nós começamos aqui com David Hume, que diz que a razão é escrava das paixões. O que ele vai trazendo para a gente? David Hume é um filósofo do século XVIII e destaca que nossas decisões e escolhas sofrem influência dos nossos sentimentos e emoções. Veja bem, decisões e escolhas são influenciadas pelos sentimentos e emoções. Isso contrariando a corrente racionalista de sua época, especialmente Descartes. E a neurociência hoje já está constatando bem essa questão, a relação íntima entre razão e emoções. O livro do Damasio, O Erro de Descartes, por sinal, é um livro que trata essas questões. Bom, por quê? O cérebro, no processo evolutivo, atua para manter a sobrevivência e a propagação dos genes. Já falamos isso. Tudo foi e é organizado nesse sentido. Então, vamos pegar um exemplo para a gente entender o que está querendo ser dito nesse aspecto. Nosso sistema atua geralmente na seguinte sequência. Ele quer o que protege a vida, quer preservar a sobrevida e busca o prazer e o que mais lhe agrada. Então vamos considerar, por exemplo, se uma pessoa está com frio, o que ela quer um agasalho para proteger em primeiro momento. Segundo, quer preservar, quer continuar mantendo-se agasalhado. E terceiro, aí, já atendido os dois primeiros, ele quer alguma coisa que agrada. No caso nosso, um agasalho mais estético, uma roupa mais bonita, etc. Isso vale para várias outras coisas, como, por exemplo, alimentação. Então, a razão não atua independente dos desejos. E nos mamíferos, o cérebro, já nos mamíferos, não é só no ser humano, o cérebro se orienta para a sobrevivência e a gratificação. O ser humano tem os módulos frontais, como nós sabemos, e esses módulos não estão livres de aspectos emocionais, que estão relacionados também aos desejos. A razão atua orientada por um sistema de desejos que implicam prazer e sobrevivência. Nesse slide 6, nós vamos falar um pouco dos módulos mentais, que já foi dito antes, mas aqui lembrando que esses módulos mentais, eles operam em diversos setores do cérebro e estão sempre numa certa competição, mas o que eles buscam mesmo são sistemas gratificantes. Então, são recompensas para o ego. E eu queria destacar aqui que quando eu uso o termo ego, eu estou usando um termo que já é bastante conhecido na linguagem, da psicologia, por exemplo, e desses textos que nós já estudamos, mas o Robert Wright não usa o termo ego. Ele vai usando o termo eu. Mas, em princípio, para Hume, assim como para o budismo, não há um eu central. Isso é muito interessante. Principalmente para aquela época que Hume vem
trazendo essas questões, né, lá no século XVIII. Ele fala que existe uma série de impulsos atuando em algo que nós chamamos de mente e vão disputando quem ganha a atenção. E ganha quem promover mais recompensas. E aí entra a neurociência dos módulos mentais. Ganha quem promover mais recompensas, mesmo que transitórias e fugazes. E muitas vezes envolvida de emoções. Aí vamos pegar um exemplo que o próprio Robert Wright coloca. Por exemplo, uma coisa que é bem natural da gente passar, um sentimento de raiva. Quando a raiva, né, surge, nossos módulos geram uma reação que envolve gerar uma punição para o sujeito que nos produziu a raiva. Por quê? Porque isso traz recompensas. O ego quer recompensas. Enfim, né, me fez raiva e eu faço uma punição. Isso recompensa o seu sistema. E isso reforça o sistema para as próximas atuações e assim continuamente. Porém, esse módulo de atuação nos atinge antes mesmo que possamos enxergá-lo. Então, vai ficando mais automático. E pode também até nos destruir. Então, considere a raiva. Ela gera uma série de efeitos no nosso organismo que faz mal ao corpo. Aquela velha frase, preparamos o veneno para o outro, mas acabamos sendo envenenados em nosso corpo e nossa mente. Então vem o longo trabalho da atenção plena, e aí então não é só uma questão moral ou religiosa, mas é uma questão até de estratégia para nós mesmos. Vem o longo trabalho da atenção plena que nos permitir identificar e dominar esses módulos mentais que atuam esse comando automático de nosso sistema cerebral. Por isso que tem a importância da meditação pela atenção plena, porque nos ajuda a despertar para essas questões e isso acaba sendo benéfico para nós e, obviamente, para os outros. E aqui uma técnica que o autor coloca, essa técnica RAIN, que ele diz como uma estratégia para a gente trabalhar essas situações que aparecem, como diz, a gente nem percebe que está surgindo, mas com essa técnica nós começamos a dominar esses robôs que estão automatizados dentro do nosso cérebro. O primeiro é o R, é reconhecer o sentimento. Reconhecer que está surgindo um sentimento. O que requer a respiração, né, conforme nós já falamos no vídeo número 1. O primeiro vídeo foi muito trabalhado, número 1, LRP8, que é a primeira parte, né? E lá vai colocando essa técnica. É importante a gente entender a respiração como uma âncora que nos coloca. Então, inicialmente, é reconhecer o sentimento. O A é de aceitar o sentimento. Ou seja, não negar, não justificar. Então, aceitar que existe um sentimento surgindo. O I é de investigar. Investigar esse sentimento e sentir ele no nosso corpo, porque ele aparece no corpo e também na mente. Tentar sentir a presença desse sentimento e constatar que o sentimento é uma forma de criação do cérebro. Então, isso é um trabalho de investigar, um trabalho investigativo. E não termina por aí. Finalmente, nós vamos, através do entendimento que o budismo começa a nos ajudar, é não identificar com esse sentimento, com essa sensação ou com esse módulo atuante. Vamos pegar mais um exemplo, porque os exemplos ajudam a gente a levar isso a cabo, né? Levar isso à prática. Considere, por exemplo, que você está sendo incomodado com um determinado som, um determinado ruído. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você
reconhece, não necessariamente o som, reconhece que esse som existe e junto com ele, né, está surgindo um certo sentimento que lhe incomoda. E como é sentir esse sentimento? Então a respiração tem que estar sempre sendo a guia. Segundo, aceite os sentimentos, sem o qualificar, mas percebendo que tem um sentimento ali acontecendo. Terceiro, perceba esse sentimento em sua mente, como ele é, como ele entra no seu corpo. Isto sem usar palavras, necessariamente não é usando palavras, mas é percebendo. Sinta apenas como uma vibração que propaga no ar e emerge em sua mente. Começa a observar que esse sentimento não tem um sentido em si mesmo. Não tem um sentido. Começa a percebê-lo. Você é agora um observador. Você está investigando isso. E, finalmente, busque não se identificar com nenhum sentimento de reação ou apego àquilo que está acontecendo, pois é apenas a criação de um módulo mental. Ao deixar de ser como é, isto é, sem nome, sem significado, sem desejos, sem apegar, sem rejeitar, o som não tem nada de bom e nada de ruim. É pura vibração. E assim sendo, não tem essência em si mesmo. É claro que isso pode acontecer muito rápido, principalmente as partes iniciais, reconhecer, aceitar, investigar, já vai talvez tomar um tempo maior e a não identificação, até você ver como que isso vai acontecendo. No início pode ser um pouco estranho, um pouco difícil, mas é a prática que vai levando a esse processo de trabalho, de libertação mesmo. Porque você está trabalhando através desse exemplo, você pode estar trabalhando várias outras situações que vão surgindo e que você vai conseguindo não ser simplesmente um objeto de um módulo automático do seu sistema cerebral. A questão da não identificação é um pouco complicada, porque não é bem um conceito, é uma experiência. E a meditação da atenção plena possibilita essa experiência da não identificação. Ela permite observar quais são os módulos mentais que estão atuando. Por exemplo, se for um ruído, há um módulo que diz ruído e que cria uma narrativa para esse fato, que gera irritação, que derrama adrenalina no sangue, que é uma resposta fisiológica, que quer fugir, reagir, interromper o som, etc. O som é interessante porque é uma coisa fácil da gente trabalhar, perceber e trabalhar. Mas, em princípio, é isso. É perceber esse ruído como um módulo mental que está dando, né, criando a narrativa aí. Mas qual que é a realidade do som? Onde ele toma forma? Lá fora ou aqui dentro, em minha mente? Essa é uma questão bem interessante. Pode pegar até um som normal, não precisa ser necessariamente um som estridente, alguma coisa que te irrita. Pega um som normal. Pode ser um som neutro. Né? Ou lá o barulhinho lá do ventilador do computador. Ou algum som que vem da rua ou de qualquer outro lugar. Observa e pergunta onde ele está se formando. Lá fora ou dentro de você. Tenta sentir isso. Gaste um tempo com essa percepção. Depois verifique
que há um eu observando isso, que é diferente do eu ego que estava sentindo aquele som. Tenta verificar como que você compreende, percebe essa diferença. A partir do momento em que você vai percebendo essa não identificação, você começa a não identificar-se com o som, com aquele som, aquele objeto vai se desfazendo em sua mente e aquele módulo perde força. Observa que o módulo poderia estar gerando uma série de reações, né, de julgamentos. Então ele vai perdendo força. E vai ficando alguma coisa como se fosse um vazio. E aquele som, de repente, é apenas uma vibração no ar, sem nome, sem sentido e sem vida própria. Aí você pode experimentar o mesmo com algumas outras situações. Por exemplo, uma pessoa chega falando alguma coisa muito excitada, muito nervosa e com alguma sensação, uma emoção forte, por exemplo. Tente também observar isso, seguindo esse modelo. Na verdade, é a técnica RAIN. Mas a parte da não identificação é a parte, talvez, é o fechamento e a parte mais difícil de ser realmente trabalhada. Eu gostaria de fazer, no entanto, aqui um alerta para não haver um sentimento errôneo dessa proposta. Veja bem, não se trata de manter-se neutro em relação ao que acontece no mundo. Não se trata de fechar os olhos ao sofrimento do outro, nem de permitir que a injustiça e a maldade prevaleçam. É exatamente porque a vida importa que é preciso atuar de modo correto para alcançar esse propósito de forma positiva, de forma construtiva. E o modo correto tem início dentro do meu ser. Saber como o sentimento emerge e vai guiando a minha atuação é a chave para não propagar o erro. Então nós estamos falando de sentimentos e emoções, conseguir identificar o que eles surgem, mas não se identificar com eles, mas nós estamos querendo, e o autor chama a atenção desse aspecto, está querendo desenvolver a sensibilidade mais pura possível. A sensibilidade pode vir sem a contaminação da emoção cega e primitiva. E é a partir desse lugar, entre aspas, que surge a possibilidade de construir algo diferente. Então, observe que é um caminho longo e que esse processo é um dos desafios centrais que o autor coloca no livro. Daí a prática da meditação e o conhecimento do budismo. E aqui nós vamos compreender um pouco melhor tudo isso, considerando isso que a gente está falando, né? Que as percepções e narrativas que nós vivenciamos, elas de certa maneira chegam com uma forma pré-existente. Ou pré-estabelecidas de alguma maneira. Vamos pegar aqui alguns exemplos. O cérebro, programado para dar significado àquilo que capta pelos sentidos. Então, é esse cérebro, fruto de uma evolução, ele foi programado para fazer isso, de certa maneira para fazer isso. Os módulos mentais são ali. Mas tudo começa pelos sentidos, muitas vezes pelos sentidos. O olho capta fótons, fótons de luz. Os ouvidos captam ondas sonoras no ar, vibrações. A pele, vibrações térmicas. Então, quando nós falamos que capta fótons, eles se transformam em
imagens no nosso cérebro que nos agradam ou desagradam de acordo com nossos sistemas modulares natos, né? Muitas vezes sentindo perigos e ameaças. Ou também são construções que nós vamos elaborando dentro do nosso modelo social e cultural. Então, mas o que chegou em princípio foram elementos trazidos, né, pelos fótons, que são as propagação da luz, né, as partículas de luz, digamos assim. Já falamos um pouquinho sobre o som, né, como ondas sonoras, o calor e o frio, coisas simples, são vibrações térmicas em nossa pele. Então, o nosso sistema pega todos esses elementos. Assim, aquilo que nós vamos percebendo já chega em nosso cérebro carregados de componentes afetivos. E aí que vem uma questão interessante. Porque eles nos agradam, nos fortalece, ou nos desagrada, nos agride ou nos ameaça. Então, nós pegamos, através do sentido, uma série de elementos externos e vamos trazendo uma série de interpretações para aquilo. Também as histórias que ouvimos e contamos atuam do mesmo jeito. As narrativas, elas chegam ou saem de nós carregadas de emoções. Então, quantas vezes vemos, ouvimos, sentimos o mundo como uma ameaça à nossa vida, mesmo que não seja uma ameaça direta, mesmo que a gente não tenha isso como tão claro, mas no fundo as reações que surgem nos módulos cerebrais, elas surgem porque o cérebro está programado o tempo todo para enxergar, digamos assim, para reagir em função dessa questão da sobrevivência. Porém, a maioria das vezes, isto é apenas uma forma pré-estabelecida que foi moldada pela evolução biológica na estratégia e ambição de sobrevivência. Como isso acontece em nosso sistema mente-cérebro, sem que ao menos possamos ter consciência, talvez as coisas mais simples, isso acaba acontecendo, né? Dos problemas mais simples aos mais complicados, o tempo todo o que está passando em nossos processos cerebrais é isso. Então é isso que o autor Robert Wright vai chamar a atenção. E ele vai falar um pouquinho mais, chamando a atenção do que já é bem conhecido, né, que é a cadeia de relações causais. O que é isso? Colocar de uma maneira bem simples, né, é o seguinte: nós vimos então que a consciência entra em contato com o mundo através dos sentidos. Nesse processo de entendimento e formação de imagens, surgem os sentimentos. Eles vão se formando ali. Os sentimentos chegam com valores, que geram os desejos de querer ou de rejeitar determinados objetos. Então está montado aí o palco para mais uma batalha. Esse ego, né, esse ego-eu, é construído por um conjunto de elementos que inclui então as sensações registradas pelos módulos cerebrais e estão em constante mudança. Então, todo esse sistema está submetido a condicionamentos. E, na maioria das vezes, esses condicionamentos são inconscientes. E depende também de como o ambiente está nos provocando. Então, no nosso cérebro, neste caso, os neurotransmissores entram em ação, ora ativando, ora bloqueando as sinapses. Hormônios são lançados na corrente sanguínea em função do tipo de estímulo que recebeu do meio. Os módulos cerebrais entram em uma luta imensa para impor uns aos outros. Então entra numa espécie de competição.
Isso está acontecendo na nossa mente. A gente pensa que a gente que está agindo daquele jeito, aquele conflito ele acontece e muito rápido. E sem que a gente muitas vezes perceba. Daí as emoções, os sentimentos contraditórios que vão aparecendo diante de uma situação. E o ego, o ego, apresentando argumentos, justificativas, fazendo narrativas, contando histórias. Então verifique isso em você mesmo diante de um simples conflito que você vê, que você vivencia. É isso que está acontecendo ali dentro. Por isso que já tem a palavra conflito, porque as coisas estão realmente acontecendo nesse sentido. É um jogo que está acontecendo na sua mente, no seu cérebro. E aí vem a prática da atenção plena, que possibilita a percepção dessa cadeia de eventos e assim podemos interromper o jogo antes que ele domine a gente. O que requer, logicamente, um longo treino. E aqui, novamente, citando David Hume, ele falava o seguinte, né, que dar poder às paixões violentas nos leva a perder as coisas simples da vida. Então, se nós conseguirmos nos libertar dessas paixões violentas, nós teremos como recompensa as coisas simples. Então, observa que lá no século XVIII esse filósofo já estava trazendo essas questões. E hoje a neurociência vai trabalhando isso com medições mesmo, né? Conseguir identificar isso como uma coisa que atua no nosso cérebro. E aqui entra um dos pontos cruciais que são consequências para nós no mundo de hoje, que são os tribalismos. E Robert Wright trabalha isso, considera isso como sendo uma questão fundamental. O que seria, em princípio? Né? A competição pela sobrevivência a qualquer custo. Então, a competição, né, do nosso sistema evolutivo pela sobrevivência a qualquer custo, quando alcança o nível social, resulta nos tribalismos. Ou seja, as pessoas se juntam em grupos em função de valores pré-estabelecidos, muitas vezes às cegas, gerando competição, dominação do outro, luta de poder. E ele fala, os tribalismos estão aí entre as nações, né, e dentro das próprias nações, entre os grupos de pessoas. Guerras, conflitos, violência são produtos de tribalismos, são o próprio tribalismo em si. Desta forma, qualquer visão diferente, qualquer modo de ser que não atenda às expectativas de uma pessoa, tornam-se ameaçadoras. O cérebro, vendo desta forma, leva as pessoas a formarem ou se organizarem em grupos que são verdadeiras tribos nesse sentido, porque eles têm uma finalidade específica e que atuam muitas vezes impulsionados por esse valor supremo, né, de dominar. Daí o termo tribos. Surgem posicionamentos orientados para o conflito e dominação em lugar do diálogo e da abertura. O potencial inimigo, no caso do tribalismo, o potencial inimigo deve ser eliminado. A mentalidade tribalista atua às cegas. E Robert Wright coloca alguns exemplos, inclusive que são já dados de pesquisa mesmo, da psicologia. Mas ele, sintetizando aqui, é o seguinte: se alguém da tribo comete um erro, a tendência dos participantes, dos partidários da tribo, é justificar esse erro e amenizar o erro e até achar que está correto. Por outro lado, uma pessoa de outra tribo está sempre errada na visão daquele grupo opositor. Então, os grupos estão sempre armados uns contra os outros, e as possibilidades de entendimento, de abertura para novas ideias, ficam anuladas. E o maior problema, não há um ambiente para um diálogo possível.
E aqui eu vou sair um pouquinho do Robert Wright e vou no autor que nós conhecemos também, o Eckhart Tolle, que ele também aborda tema semelhante, porém sem usar, né, essa terminologia tribalismo. E Eckhart Tolle fala de uma questão bem interessante. Ele insiste na necessidade de mudar a forma de agir diante das situações de conflito, quando, né, em grupos. Então, usar as mesmas armas de violência do grupo violento apenas irá ampliar a violência. Então é isso. O grupo é violento, usa armas de violência, a violência só amplia. E coloca o autor Eckhart Tolle: é preciso encontrar outro caminho. E o autor budista alerta que este é o profundo significado da frase de Jesus quando ele fala: dê a outra face. Ou seja, em princípio, mostre o outro caminho, que não o da violência. Então, tanto Robert Wright quanto Eckhart Tolle tocam num grande desafio da atualidade, que nos resta ainda aprender muita coisa sobre isso e que está muito próximo de nós nesses tempos. E é algo para a gente aprender a fazer, aprender a lidar, aprender a trabalhar com ele. De forma que, para o budismo, a origem dessas desavenças encontram-se em uma visão deturpada da vida. O Pierre Vaio, aí também não é citado pelo Robert, mas aproveitando o momento, Pierre Vaio fala da ilusão da separatividade, que é essa ideia de que vivemos separados uns dos outros, mas no mais profundo, isso tem que ser experienciado, não simplesmente não pode ser apenas um discurso, assim a gente não percebe. Essa experiência que passa pela meditação como um dos caminhos que mais nos ajuda a perceber isso. E o budismo, aqui voltando ao Robert Wright, o budismo considera 3 venenos que tendem a destruir a relação entre as pessoas. Ele fala do veneno, o primeiro, a avidez, o segundo, a aversão e o terceiro, a ilusão, que é resultante dos 2 primeiros. Então é por isso que nós nos sentimos separados uns dos outros. É uma ilusão da separatividade. Mas antes disso existem os 2 aspectos que geram essa ilusão, que é a avidez, que corresponde à atitude de ganância, de desejar avidamente alguma coisa, quer seja material ou imaterial, e o oposto, que é a aversão, que representa a atitude de rejeição de alguma coisa, muitas vezes gerando ódio, raiva e uma luta para se ver livre daquilo que a gente não quer. Então, na maioria das vezes, nós vivemos esse conflito interno de desejar ter ou de desejar evitar. E uma vez atendido um desses desejos, surgem outros, novamente, e vai um embate sem fim, tirando a nossa paz, a nossa serenidade. Então, por isso, esses processos são ilusórios. Ilusão porque é uma visão distorcida da realidade fundamental. Para a visão budista, tudo o que aparece é não forma. Tudo que é aparente é não forma. Tudo é vazio de essência em si mesmo. E para o autor, Robert Wright, ao fazer a sua interpretação, é o cérebro evolutivo, mais uma vez, em nós, que nos conduziu a esse estado de vivência, de experiência. Isto sempre em função de manter e propagar a espécie. Então, dessa forma, o cérebro atua para obter aquilo que mantém a espécie e rejeita o que ameaça, ou pelo menos que acha que mantém ou que acha que ameaça.
Mas este modo atuante pode ser prejudicial, muitas vezes, e inócuo. Pode inclusive levar à autodestruição. Então, como nos livrar desse modo automático de agir? O caminho do budismo é a meditação que nos permite ver para além desse horizonte. Daí a atenção plena é um modo de fazer essa prática. Então, voltando aos venenos dos desejos, de ter ou não ter, a libertação desse cativeiro requer ainda a percepção do que representa esse eu como sendo um ego. Então, pegando a ideia de Hume, voltando lá no filósofo Hume, que é citado pelo próprio Robert Wright, o eu e o ego são estados flutuantes e transitórios em contínua manifestação em nosso cérebro, em nossa mente. São sensações que respondem ao ambiente aleatoriamente. A neurociência, por sua vez, identifica esses módulos cerebrais em atuação e cada qual assumindo o comando dependendo do contexto. Este eu é aquilo que alguns autores então chamam de ego, né? Lembrando mais uma vez a questão do termo. E parece que o budismo, a filosofia e a neurociência convergem nessa questão. Então, o budismo, a filosofia, citando Hume, a neurociência. E o livro quer mostrar isto, quer mostrar por que o budismo é verdadeiro. E nesse sentido, segue-se o seguinte raciocínio. O eu-ego é um conjunto de sensações, ou seja, não apresenta uma existência em si mesmo. Depois faz esse teste, começa a observar como que isso vai, durante o dia todo, durante diversas situações, como que o que passa na mente da gente são sensações o tempo todo, se colocando cada hora com um tipo de emoção diferente, dependendo muito do contexto. Então o eu ego é esse conjunto de sensações que vão saindo. Então nós não devemos nos identificar com esse eu ego. Não é algo que nos representa em profundidade. É um não eu. Daí o não eu que é citado lá no budismo. Não eu significa que não há um ente a desejar. Não tem nada a querer e nada para não querer. Se não há esse não ente, se não há, aliás, esse ente, não existe esse ente a desejar. Então, desejar o quê? O desejo já está vazio por si mesmo. Daí a sensação de vazio que é colocada no budismo. Então, todos os ruídos que ficam no fundo da mente são ilusões. Não têm uma realidade em si. Então, essa experiência não é uma coisa simples, mas é a experiência da meditação que vai possibilitando, né, com o tempo, essa compreensão. Que é uma compreensão vivenciada. Então, portanto, não há um ego, eu separado, em algum lugar. E a meditação da atenção plena praticada em profundidade abre a mente para esta ilusão da separatividade. E o eu, como impulsos e mais impulsos, ele simplesmente desmancha no ar. Ou seja, o eu-ego é uma não existência. Consequentemente, desfazem aversão e desejo, pois não há um eu a demandar qualquer coisa que seja. Bom, mas tudo isso não é pouca coisa. Obter esse estado contínuo e estável de consciência requer uma longa caminhada. Talvez seja o que o budismo chama de alcançar a iluminação. O próprio autor Robert Wright coloca mais ou menos nesses termos, porque ele fala humildemente que ele não sabe o que é iluminação. Então é preciso perceber que estamos em uma matrix.
Isso já é um bom caminho. Os robôs que nos escravizam, para o bem ou para o mal, estão em nós, introjetados em nosso cérebro, como na ação dos neurotransmissores, das sinapses e dos módulos cerebrais. E também em nosso corpo, em nosso sangue, por exemplo, dos hormônios. Os robôs tendem a nos automatizar e nos induzem a dizer: eu sou isso, o que é falho. O ego, na verdade, é um conjunto de sensações aleatórias, descontroladas em mutação constante, sem rumo e dependentes do ambiente e dos estímulos. É isso que muitas vezes a gente vivencia e é isso que é interessante perceber. Então é como um formigueiro que é remexido continuamente e as formigas saem perdidas e desesperadas, correndo para qualquer lado, tentando se salvar e ainda dar uma picada de veneno no que tiver pela frente. Bom, essa imagem do formigueiro não é do livro, não, eu que estou trazendo essa imagem aqui. Então, nossos cérebros são módulos em atuação envolvendo neurotransmissores, bloqueio e ativação de sinapses, bombardeio de hormônios da corrente sanguínea, tudo isso envolvendo sensações, dor, emoções. Eu penso, eu sinto, eu desejo, eu. Nesse sentido, a Matrix é o nosso inferno. E acaba sendo, então, um inferno coletivo. Veja os tribalismos. Um profundo trabalho com a meditação da atenção plena pode ser o longo percurso da libertação. E aí, apesar das questões que o budismo traz de eu, não eu, o próprio autor assume essa ideia do eu consciente. A gente diria, talvez usando Paul Branta, o eu superior, que vai entrar no controle. É o eu consciente que poderá perceber tudo isso, perceber os condicionamentos, os domínios e a prisão da Matrix. Bom, essa é a ideia principal do livro. É claro que aqui não foi só dito de maneira bem simples, simplificada. A própria atividade prática da atenção plena foi só citada, mas não foi nem colocada aqui como um método mesmo, mas a gente já viu isso em outras situações, em outros textos. E para ficar um pouco mais leve tudo isso e perceber que é possível, para a gente não ficar também brigando com a Matrix, porque aí é só mais um pensamento, é só mais um módulo mental atuando, não tem jeito de sair, é o cachorro correndo atrás do rabo, não adianta. Nós precisamos de fazer o entendimento da prática, ou entender através da prática, melhor falando. E eu vou terminar aqui com a frase de Robert Wright para nos encorajar. Ele diz o seguinte: o que faz o avião voar não é retirar a força da gravidade, mas saber como conduzi-lo diante dessa força. Então é isso aí. E a gente depois pode encontrar e conversar um pouco sobre essa nossa experiência.